Um evento como esse oferece subsídios fundamentais para que nós, do Poder Judiciário, lideremos um processo de inovação que tenha condições de assumir tudo aquilo de útil e proveitoso que a tecnologia possa nos oferecer. O requerente afirma que os eleitores mais pobres foram os mais atingidos, uma vez que 53% dos títulos cancelados se encontram nas regiões Norte e Nordeste, que seriam as mais pobres do país. Foram cumpridos 8 mandatos de busca e apreensão contra 3 servidores públicos e 5 particulares. No caso de você ter perdido um documento, basta procurar um cartório eleitoral e pedir a segunda via. Mas isso só até o dia 27 de setembro. Olá, boa noite. Boa noite para você. Quarta-feira é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os ministros decidiram que eleitores que tiveram os títulos cancelados por falta de biometria não podem votar nas eleições deste ano. E a repórter Carla Lucena acompanhou a sessão de hoje e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos. A decisão do Supremo sobre este caso foi por maioria. Essa ação ela chegou aqui ao STF na quarta-feira da semana passada. E na sessão de hoje, o advogado do Partido Socialista Brasileiro, responsável por essa ação, disse que mais de 3.300.000 pessoas tiveram o título cancelado porque não fizeram a biometria. O advogado argumentou ainda que não permitir o voto desses eleitores viola o princípio da igualdade e ainda que boa parte dessas pessoas são mais pobres e não conseguiram fazer o cadastramento biométrico. Por outro lado, a AGU e a PGR se posicionaram contra essa ação, como vamos ver na reportagem. Tanto a Advocacia Geral da União quanto a Procuradoria-Geral da República afirmaram que há menos de 2 semanas para as eleições, autorizar neste momento a reinscrição dos eleitores que tiveram o título cancelado por não fazer a biometria prejudica a segurança da eleição. A mesma dificuldade que o eleitor vai enfrentar para votar é exatamente a mesma dificuldade que ele teria para se dirigir e se submeter a um processo de revisão. Permitir que essas pessoas votem é permitir a burla do comando constitucional que diz que somente os alistáveis podem votar. O alistamento eleitoral, que é o cadastro das pessoas que estão aptas a votar, foi apontado como essencial pelo relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele também considerou que não há impacto desproporcional para os mais pobres. Em petição protocolada na data de ontem, o requerente afirma que os eleitores mais pobres foram os mais atingidos, uma vez que 53% dos títulos cancelados se encontram nas regiões Norte e Nordeste, que seriam as mais pobres do país. O ministro também destacou que é tecnicamente inviável para o Tribunal Superior Eleitoral fazer todas as alterações às vésperas do pleito e negou a possibilidade de inserir eleitores com títulos cancelados para o segundo turno das eleições. As eleições envolvem também as urnas eletrônicas. E, portanto, o cronograma mínimo mencionado pelo requerente para a implementação da cautelar considera apenas a produção dos cadernos eleitorais. Não tem em conta que as urnas de todas as zonas eleitorais que tiveram cancelamentos de títulos de mais de 200.000 municípios, após a apuração do resultado do primeiro turno, precisariam ser recolhidas as urnas eletrônicas, os lacres deveriam ser removidos, as informações teriam de ser apagadas, as mídias teriam de ser novamente geradas, novos dados deveriam ser inseridos, as urnas deveriam ser mais uma vez lacradas e então redistribuídas de volta às suas respectivas zonas. A ministra Rosa Weber, atual presidente do TSE, não votou. Ela declarou estar impedida por decisão pessoal.
E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui e tem outras informações da sessão de hoje para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Depois do voto do relator, a sessão teve um tema único, Karina, é isso? É, exatamente. Hoje o tema foi só sobre essa medida cautelar que acabou sendo convertida em julgamento de mérito ao final, por maioria dos votos que foram colhidos. Os ministros, na sua maioria, acompanharam o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que refutava todos os argumentos trazidos pelo requerente nesse pedido da medida cautelar. Não haveria qualquer violação ao princípio da isonomia, já que o dever de votar e de se recadastrar, participar dessa revisão eleitoral, nesse recadastramento biométrico, deveria ser feito para todos. Afastou a alegação de uma possível violação do princípio da proporcionalidade. E para o ministro Luiz Roberto Barroso, talvez acabaria acontecendo, com o deferimento dessa medida cautelar, um risco de dano inverso, o que implicaria, inclusive, numa modificação da data das eleições, que está marcada para agora, próximo dia 7 de outubro. Então, ele indefere o pedido de medida cautelar, afasta todos os argumentos trazidos pelos autores e diz que também deveria ser julgado o mérito dessa ADPF para julgar improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E, nesse sentido, todos os ministros acabaram votando, com exceção do ministro Marco Aurélio e ministro Ricardo Lewandowski. Para o ministro Ricardo Lewandowski, ele refuta o argumento do ministro Luiz Roberto Barroso de que seria impossível, a essa altura do campeonato, fazer toda uma adaptação às urnas para que esses eleitores que tiveram os títulos cancelados pudessem votar. E o ministro disse: eu já fui presidente do TSE e sei que isso é absolutamente possível. O ministro Marco Aurélio, por outro lado, disse que deixar aproximadamente 4 milhões de eleitores fora das eleições também seria uma grande perda. Mas, dentre todos, vamos ouvir um trechinho do voto do ministro Edson Fachin durante o julgamento desta tarde. Votar não traduz apenas o exercício periódico da soberania popular, mas traduz também a primeira e, quiçá, mais fundamental forma de participação nos assuntos da vida política. Votar nos faz cidadãos e participar, entre aspas, com o seu sentido etimológico originário, e participar da gestão da coisa pública nos torna iguais. O voto é, pois, fundamento da República que a todos iguala ou deve igualar. E com isso, esse foi o resultado da sessão plenária de hoje, um único julgamento, um pedido a princípio de medida cautelar, que acabou sendo indeferido, convertido esse julgamento também no mérito da ADPF, que agora será arquivada diante desse resultado, a partir do voto dos ministros, acompanhando o ministro Luiz Roberto Barroso. Ok, Karina, então até amanhã com a cobertura da sessão plenária da quinta-feira. Até amanhã. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a candidatura de Fernando Haddad à presidência da República. A decisão foi tomada na última sessão da Corte. Os ministros também deliberaram sobre o reforço na segurança durante as eleições. Na sessão administrativa, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de forças federais para 30 cidades do Amazonas durante as eleições. As tropas vão reforçar a segurança dos municípios, assim como ajudar no transporte das urnas eletrônicas e na logística da votação. O número é tão expressivo que eu pedi que fossem confeccionadas as listas. Essas listas dizem respeito à primeira, a 23 processos, e a lista foi previamente divulgada na internet, é fixada no quadro ao lado de entrada do plenário. Durante a sessão jurisdicional, os ministros aprovaram os registros de candidatura de Fernando Haddad à presidência da República e Manuela Dávila à vice-presidência. O plenário seguiu o entendimento do relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Cumpridos os requisitos da resolução TSE número 23.548 de 2017, e considerando-se 1. O preenchimento das condições de elegibilidade. 2. A não identificação da incidência de qualquer causa de inelegibilidade a partir dos documentos apresentados. E 3. A ausência de impugnação ou notícia de inelegibilidade, deve-se reconhecer a aptidão do candidato para participar das eleições de 2018, visando ao cargo
de presidente da República. O TSE não conheceu uma representação do Partido Novo contra Fernando Pimentel, candidato do PT ao governo de Minas Gerais. O Partido Novo afirmava que durante inserção estadual, Pimentel teria feito repetidas menções à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, mesmo após o indeferimento do registro de Lula. A simples menção ao nome de Luiz Inácio Lula da Silva não é suficiente para atrair a competência deste Tribunal Superior a fim de processar e julgar a presente representação. Os ministros também negaram direito de resposta pedido pela ex-presidente Dilma Rousseff. Dilma afirmava que teria sido ofendida pela presidenciável Marina Silva durante entrevista ao Jornal Nacional da Rede Globo. Já houve concedido pela própria emissora, Fonte Própria, o direito de resposta. O Ministério Público Federal cobra explicações do governo de Roraima sobre um suposto acordo para a repatriação de venezuelanos. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pediu à governadora de Roraima, Sueli Campos, informações sobre o suposto acordo feito com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para a repatriação de imigrantes. O pedido é baseado em informações de que o pacto entre o Estado e o governo venezuelano tenha sido feito durante uma reunião com o presidente Nicolás Maduro na cidade de Caracas. O Ministério Público quer saber se o governo brasileiro foi avisado sobre esse acordo e em que condições os imigrantes venezuelanos serão repatriados. Segundo dados do IBGE, mais de 30 mil venezuelanos vivem no Brasil atualmente. Do total, 10 mil cruzaram a fronteira somente nos 6 primeiros meses deste ano. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça. Ministério Público e Polícia Federal deflagram a operação para apurar fraudes em licitações. Foram cumpridos 8 mandatos de busca e apreensão contra 3 servidores públicos e 5 particulares. Brasília é sede do 2º Seminário Internacional de Direito, Governo e Tecnologia. O uso da tecnologia no combate à corrupção é um dos assuntos abordados. O presidente do STF do CNJ, ministro Dias Toffoli, participou da abertura. O seminário reuniu integrantes do Judiciário, governos e especialistas em gestão de inteligência artificial do Brasil e do mundo. O objetivo é associar a tecnologia em benefício do Judiciário, dos cidadãos e servidores públicos. O uso da inteligência artificial vai ser uma das prioridades da gestão do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Um evento como esse oferece subsídios fundamentais para que nós, do Poder Judiciário, lideremos um processo de inovação que tenha condições de assumir tudo aquilo de útil e proveitoso que a tecnologia possa nos oferecer. O uso da tecnologia no judiciário brasileiro já é uma realidade. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, as mais de 1.500 varas do trabalho e os 24 tribunais regionais já funcionam plenamente com processos eletrônicos. Utilizar a inteligência artificial significa diminuir o tempo médio de tramitação de processos e agilizar a análise de recursos repetitivos. Para o ministro aposentado do STF, Aires Brito, o uso da tecnologia nos dias de hoje é uma necessidade para garantir os direitos constitucionais. Não há mais como ser eficiente, impessoal, não é? Transparente, não é? Senão fazendo a conexão que a própria Constituição estabelece a partir do artigo 218 entre ciência, tecnologia e inovação. No evento, a tecnologia foi apontada como uma forma eficiente de combater a corrupção. Por exemplo, na fiscalização de obras. Com drones, é possível fiscalizar áreas de grandes extensões com maior rapidez e menos auditores, gerando economia de tempo e de recursos públicos. O diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Toledo, levou ao seminário um sistema chamado Victor, criado em dezembro do ano passado pela tecnologia da informação do tribunal, para agilizar a identificação de peças. Ele está em estágio supervisionado e faz a identificação, por exemplo, de temas de repercussão geral, dando agilidade no encaminhamento do processo. O Victor, quando nós desenhamos o modelo, o objeto inicial era identificar
padrões em processos repetitivos, no caso, temas de repercussão geral de maior incidência. Nós desenvolvemos o Victor para que ele conseguisse quebrar a peça, o documento, identificar as peças e classificar com os nomes das principais peças que o Supremo utiliza. Eduardo falou da dificuldade de inovar na administração pública, mas que é necessária para resolver problemas antigos. É muito difícil para o gestor investir em inovação no Brasil, porque ele vai ser o primeiro em tudo. E ser o primeiro em tudo na administração pública é altamente arriscado. Então, ter o Supremo fazendo esse projeto de forma cautelosa, de forma pensada, de forma bem par e passo, bem passo a passo, entendeu? Como nós estamos fazendo, nossa expectativa é de que sim, isso seja observado e seguido por outros tribunais. E ainda hoje o ministro Dias Toffoli também participou de um seminário promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil. O evento, organizado pelo CNJ e pela OAB, discutiu a mediação como forma de diminuir o número de processos em tramitação no Poder Judiciário. A abertura do evento foi feita pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia. Ele destacou o número de processos no Poder Judiciário e a importância da cultura da mediação no dia a dia da Justiça, além da criação do novo Código de Processo Civil em 2015. A mediação tem se demonstrado um instrumento efetivo de pacificação social. Para tanto, promove a solução e a prevenção de litígios, valendo-se dos princípios da informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade, oralidade e flexibilidade. Até o final do ano passado, o Brasil tinha 80 milhões de processos em tramitação, crescimento de 31% em relação a 2009. Convidado para o seminário, o ministro Dias Toffoli falou sobre a importância da mudança de cultura e de implementar a mediação no Poder Judiciário. Para todo o país e para todas as esferas do Estado brasileiro, a necessidade de criação dessas câmaras de mediação e de conciliação. E agora, cada vez mais, também no âmbito do Poder Judiciário, as imposições relativas à tentativa de conciliar ou de mediar de acordo com a relação que existam entre as partes. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, também participou da abertura do seminário e falou sobre as causas de judicialização de processos. A judicialização tem origens profundas nos direitos sociais, muitas vezes não atendidos, nos direitos do consumidor violados, nos direitos que ainda não foram legislados. Cada vez mais o judiciário brasileiro tem de dar conta desses justos anseios, os quais têm larga repercussão política e social e fazem parte do processo democrático e de redemocratização. Durante todo o dia, conselheiros do CNJ e um magistrado do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região vão apresentar painéis com temas variados sobre a mediação. Uma oficina com boas práticas encerra o seminário, tratando das experiências dos tribunais e da advocacia a serviço da Justiça. E o presidente do Supremo e do CNJ também recebeu hoje o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. A reunião faz parte da série que o presidente Dias Toffoli quer fazer com representantes dos poderes para afinar o diálogo. Entre os assuntos, a situação dos presídios no país. No Brasil hoje, você está levando de 4 a 5 anos para fazer uma unidade prisional. E nós, então, estamos propondo trabalhar com a ONU-PS, ou seja, a UNOPS, como se diz, que é a ONU, a agência da ONU, responsável por obras e serviços. Essa agência da ONU tem a capacidade de agilizar, na medida em que a gente contrate ela, para a construção de presídios e penitenciárias, que estão levando um tempo enorme e há uma superpopulação, e a população carcerária cresce mais de 8% ao ano no Brasil. E nós não estamos conseguindo construir unidades prisionais com a velocidade necessária, gerando a superlotação e o controle crescente das facções. Hoje, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram a Operação Ghostwriter para apurar fraudes em concorrências e pregões eletrônicos realizados pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A investigação é um desdobramento da Operação Editor, realizada em fevereiro deste ano.
2 das licitações fraudadas, no valor de R$1,5 milhão, eram para aquisição de mobiliário. A mesma fornecedora foi selecionada nos 2 pregões eletrônicos. Já a terceira licitação irregular, de mais de R$5 milhões, era para contratar projetos para a implantação do Parque Científico e Tecnológico da Universidade Federal de Juiz de Fora e incluiu cláusulas restritivas que favoreceram a empresa clandestina. Foram cumpridos 8 mandatos de busca e apreensão contra 3 servidores públicos e 5 particulares. E daqui a pouco, eleições 2018. Se não sabe onde está o seu título, fique atento. No caso de você ter perdido um documento, basta procurar um cartório eleitoral e pedir a segunda via. Mas isso só até o dia 27 de setembro. Atenção, amanhã é o último dia para o eleitor pedir a segunda via do título de eleitor para as eleições de 2018. O título de eleitor é o documento que comprova que o cidadão se alistou na Justiça Eleitoral e está apto a votar. Só que imprevistos acontecem. No caso de você ter perdido um documento, basta procurar um cartório eleitoral e pedir a segunda via. Mas isso só até o dia 27 de setembro. Passado este prazo, vai ser preciso esperar as eleições terminarem. De toda forma, quem está quite com a Justiça Eleitoral pode votar com um documento oficial com foto, desde que saiba em qual zona eleitoral está inscrito. Desde o ano passado, o eleitor conta também com o e-título. O aplicativo foi lançado para ser uma versão virtual do comprovante de inscrição eleitoral. Quem já fez o recadastramento biométrico pode votar apenas apresentando o e-título, que está disponível para os sistemas Android e iOS. O Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Instituto Justiça e Cidadania, organizou o simpósio Agronegócio na Interpretação do STJ. Ouvir as várias visões sobre o direito agrário, melhorar e aperfeiçoar as decisões dos integrantes do Judiciário. Essa é a proposta dos coordenadores científicos do evento, os ministros Luiz Felipe Salomão, Moura Ribeiro e Paulo de Tarso Sanseverino, para o simpósio O Agronegócio na Interpretação do STJ. Participaram do evento ministros e autoridades para debater temas como contratos, efeitos da produção, recuperação judicial, entre outros assuntos que impactam o setor. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, que participou da mesa de abertura do simpósio, destacou a importância de refletir sobre esse tema. O Tribunal da Cidadania, em grande oportunidade, faz este evento para discutir, para aprender e para divulgar a garantia do tribunal com relação à estabilidade jurídica na interpretação e no firmamento da interpretação jurisprudencial nas turmas de direito privado. No primeiro painel foi debatido o papel do Brasil no agronegócio mundial. Apesar do setor ter sido responsável só no ano passado por 21,6% do PIB do país e a exportação de produtos agrícolas ter somado cerca de 96 bilhões de reais, foi colocado que o Brasil apresenta dificuldades no setor. Já o segundo painel, Arrendamento Rural, contou com a palestra do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Nós estamos observando um descompasso entre a legislação agrária existente e a realidade hoje do agronegócio, que envolve grandes empresas. Assumiu uma dimensão extraordinária, é mais de 20% do produto interno bruto brasileiro, e é necessário então essa reflexão até para discutir alguns pontos que estão sedimentados tanto na lei como na jurisprudência. Eu trago alguns julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o maior Tribunal de Justiça desse país, e que é um tribunal que trata especificamente da matéria, até porque tem 2 câmaras especializadas nesse assunto, o que facilita e acelera os julgamentos de casos que tais. E aquela jurisprudência de lá a respeito da proteção ao produtor rural no que tange o benefício da recuperação judicial está bem assentada e alinhada com a jurisprudência do nosso Superior Tribunal de Justiça. O ministro Luiz Felipe Salomão, um dos coordenadores científicos do evento, diz que inserir o STJ nos principais temas jurídicos nacionais é fundamental. Contratos, efeitos da produção,
recuperação judicial, todos esses temas que impactam o funcionamento do negócio, do agronegócio no Brasil, são objeto da nossa preocupação. Trouxemos dessa vez o embaixador da China, que é o nosso maior parceiro comercial, para apresentar também a sua visão, de modo que nós estamos procurando melhorar, aperfeiçoar a jurisdição dos integrantes do tribunal. Esse é o nosso propósito. Vamos às últimas notícias? É a hora do Giro na Rede. Bom, e quem está na redação do Jornal da Justiça hoje é a Mariana Xavier. Mariana, conta pra gente quais são as últimas. Boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, a gente começa com a notícia que o ministro Edson Fachin, aqui do Supremo Tribunal Federal, julgou inviável o pedido de soltura de Adeildo Bezerra Duarte. Ele foi preso durante a Operação Checkmate em Cabidelo, na Paraíba. Ele e outros funcionários lá da prefeitura da cidade também foram acusados e afastados dos cargos públicos. São acusados de fazer parte de uma organização criminosa envolvida em corrupção. O STJ já tinha negado o pedido de suspensão de prisão. E mudando de assunto, agora a gente vai falar sobre o ex-ministro José Dirceu, que hoje à tarde, teve a pena reduzida em 11 anos e 3 meses, de 11 anos e 3 meses para 8 anos e 10 meses em um julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Essa já é a segunda condenação dele na Lava Jato. E neste caso, o ex-ministro responde por irregularidades em contratos para o fornecimento de tubos para a Petrobras. Nesse caso aí, ainda cabe recurso da decisão. E para fechar nosso giro, vamos falar então lá do Rio de Janeiro. A Justiça do Rio condenou o tenente-coronel da Polícia Militar, Daiser Corpas Maciel, e mais 11 oficiais da corporação. Eles são acusados dos crimes de roubo qualificado e extorsão mediante sequestro. O tenente-coronel foi condenado a 20 anos de prisão e os outros acusados apenas que variam aí de 11 a 24 anos. De acordo com a denúncia, em 2014, eles teriam sequestrado os traficantes do Morro do Dendê e extorquido o grupo. Bom, o Giro na Rede fica por aqui, mas você acompanha aí todas as matérias do Jornal da Justiça no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Se inscreva lá, fique por dentro das notícias do Judiciário. Eu volto para o estúdio. Obrigada, Mariana. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.